Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês as principais mentes do mercado, que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo leve, mas sempre com os assuntos de relevância, de ajudar a pensar melhor, tomar melhor as suas decisões de investimento. E hoje nós vamos falar com a Tatiana Beringer, que é Head Brasil da Quatro Torres. Vamos falar um pouquinho sobre investimentos internacionais, mas de uma outra perspectiva. A Quatro Torres traz aí pontes pontes e relacionamentos com gestores globais. Então nós vamos discutir um pouco hoje como olhar gestores locais a partir aqui da América Latina. Tatiana, um prazer recebê-la aqui no Você com Dinheiro de hoje. Que bom te rever, Felipe. Muito obrigada pela oportunidade. Não, é sempre um prazer. Vocês têm um trabalho muito bacana lá e queria aproveitar para aprender um pouco e contribuir um pouco também com a nossa audiência, justamente nesse ponto, né? A gente tem visto uma expansão do investimento no exterior, no Brasil, né? Uma busca por N circunstâncias, desde maior educação financeira até algumas questões internas, né, de a própria fragilização da economia, como isso incentiva o investidor aí de maior porte a buscar alocações no exterior. Mas todo o passo foi dado primeiro a nível de acesso, né? Porque a gente tinha... o Wealths já investiam em bonds, mas eles investiam usualmente diretamente em bonds. Aí você tem algumas centenas de milhares de dólares para comprar um bond, né? Se quiser ter uma carteira que concentre no máximo 0,5% do seu portfólio em bond, você precisaria, faça as contas aí, ter algumas boas dezenas de milhões de dólares. O tempo foi passando, buscando caminhos de acesso, a própria estrutura de distribuição de ETFs, mas mesmo gestores locais, alocando um pedaço maior de seus portfólios multimercados no exterior, foram ensinando o investidor local a investir em moeda forte. No entanto, a gente ainda tem uma visão, a gente ainda chama isso de investimento no exterior, ou seja, é uma visão de nós contra eles, né? Então eu estou mandando meu dinheiro para fora, como se fora fosse uma oposição a dentro. E quando, na verdade, o dinheiro fluido, é global, né? Então, você deveria ser natural pensar sua carteira, seu portfólio de maneira global, com as diversas nuances que isso traz. Vocês fazem justamente um trabalho de ponte para buscar gestores locais que olham seus portfólios de maneira próxima em outros lugares e fazer essas pontes aqui com a América Latina. Conta um pouquinho para a gente como é esse desenho, como sobretudo, provocar esse olhar global de fato do investimento. O que você falou é muito interessante, porque o Brasil é muito home biased. E se você for pensar, o Brasil representa menos de 1% dos investimentos globais. Então, quando você investe só no Brasil, você está exposto a menos de 1% de todas as oportunidades de investimento do mundo. Então, é um acesso bastante limitado, né? E a partir do momento que o brasileiro ele vai se sofisticando, ele vai adquirindo educação financeira, ele vai tendo esse apetite para investir em outros mercados que antes ele tinha como desconhecido, mas que é um mundo de investimento e de oportunidades que se tem acesso. Então, eu vejo esse caminho acontecendo exatamente pelo que você falou, pela questão da própria evolução da sofisticação desse investidor, ele adquirindo a educação financeira, mas também uma situação econômica do Brasil em que você vê uma desvalorização do real. Então, historicamente, a gente está falando aí que o real, desde o seu lançamento, perdeu mais de 80% do seu valor. Então, você, por mais bom investidor, por melhor investidor que você seja... E por mais patriota que seja. Por mais patriota que seja, você perdeu 80% do valor do seu patrimônio investindo só no Brasil.
Então, nem que você seja gênio, você consegue matematicamente equalizar essa conta. Então, é importante as pessoas adquirirem a consciência de que elas precisam investir globalmente, nem que seja uma parte do patrimônio, que elas adquiram um bond, algum investimento um pouco menos sofisticado, mas que ela vá conseguindo pelo menos internacionalizar uma parte da carteira. Mas existem inúmeras oportunidades de investimento com excelentes descorrelações, retornos, oportunidades. Então tem um mix interessante que a gente pode trazer para a carteira de investimento, que é importantíssimo você investir globalmente. Agora, qual a diferença, por exemplo, como investidor, alocar numa gestora brasileira que faz suas alocações no exterior ou alocar com uma gestora que está não é uma gestora global, é uma gestora que está em outro país? Ótima pergunta. Uma gestora local, ela tem um melhor conhecimento do mercado local, né? Então, é difícil você ser especialista em todos os assuntos. Então, você tem uma investidora local que ela está investindo num outro país, ela vai ser o melhor player naquele mercado? Eu acho dificilmente ela vai conseguir ser melhor do que uma pessoa local. Você pega um gringo, traz ele para cá, ele vai entender como é que é o nosso jeitinho brasileiro, como é que a gente faz negócio, como é que a gente se relaciona com as pessoas. Ele não vai ser um local. Então, ele vai enfrentar inúmeras barreiras até ele entender a cultura, até ele entender o local, até ele entender como é que as coisas funcionam. Ele vai ter que nadar muito, né? A mesma coisa, gente. Será que uma gestora local ela vai ser a melhor player em US Real Estate? Né? Ela vai ser a melhor em ações americanas, globais? Assim, acho difícil, né? Então, você pega, por exemplo, uma gestora de ações brasileira, ela entende muito bem o mercado brasileiro. Agora, um gringo que é gestor de ações, ele vai vir aqui para o Brasil e vai entender como é que funciona a coisa? Eu acho que existem essas barreiras de conhecimento, né? E isso a gente consegue transpor através de alocação internacional. Você não precisa, hoje o mundo é muito globalizado, você tem acesso a diversos tipos de produtos, por que não pegar os melhores profissionais em suas áreas, onde quer que eles estejam, né? Tem uma... mercado americano é igual escalação da seleção, todo mundo vai ter opinião. Que eu acho que o Facebook vai, que eu acho que Tesla vai, não sei o quê, isso aí todo mundo vai ter opinião. Agora, quem conhecia a Novo Nordisk antes do Ozempic? Você entende? Porque aí é diferente, porque aí são mercados que são mercados muito mais localizados, né? E você falou uma coisa do Ozempic que eu achei muito interessante. Eu fui fazer uma visita a uma gestora de Toronto e nós fomos num jogo de hóquei. E no jogo de hóquei, na entrada do estádio, tinha uma tela gigantesca com anúncios do Ozempic. As pessoas anunciando o uso de Ozempic para emagrecimento em um estádio de hóquei gigantesco. Assim, realmente, se for pensar, né, como você consegue ter acesso, né, a empresa, né, que investiu que desenvolveu o Ozempic, ela só conseguiu escalar esse negócio porque ela teve investidores de vários lugares do mundo investindo na empresa, né? Então, você precisa de bons gestores que conheçam os seus mercados locais para que você consiga escalar boas oportunidades de negócio. Aquelas propagandas tradicionais americanas, né, aquelas brigas de outdoor, devia agora colocar outdoors do Burger King, McDonald's e Ozempic, né? Ao invés de briga por outdoor, deveriam começar a fazer um trabalho conjunto. Exato. Coma seu hambúrguer, mas aproveite e tome um Ozempic para você não sair muito da dieta. Eu estou aqui levantando bola, mas aqui não tem só pergunta fácil, não. Aqui a gente tem que fazer aquela pergunta difícil, né? A gente está aqui para isso. Então, é o seguinte, a gente está aqui falando muito bem sobre investimentos globais, mas a gente tem aqui no Brasil, a gente está falando de um diferencial de juros na casa de 7% ao ano.
né? Se eu dei a sorte de nascer no Brasil, eu estava conversando aqui com você antes dos bastidores, eu ainda dei mais sorte de nascer na Bahia, né? Aí, de dar sorte de nascer no Brasil, que tem juros nesses níveis. Por que eu vou buscar oportunidades de investimento lá fora? Eu vou conseguir encontrar oportunidades de retorno que compensem tirar meu dinheirinho daqui. Da renda fixa? Exatamente. Bater o CDI? Exatamente. Olha, eu te falo o seguinte, tem muitas gestoras aqui que não estão conseguindo bater o CDI. Isso também. Né? Pior do que isso, a pessoa fica brava, mas pior do que isso é a gestora de ações que não consegue bater o Ibov. Mas aí a gente guarda esse assunto para outro momento. Exato. Eu acredito o seguinte, bater o CDI está difícil até para o pessoal aqui, mas tendo em consideração que você pode fazer hedge cambial, você consegue ter acesso, por exemplo, a oportunidades de investimento e você fazer um hedge da operação. Da mesma forma que a gente consegue investidores lá fora querendo investir aqui exatamente por causa dos juros altos, que eles podem fazer a mesma coisa também. Porque o que acontece, por exemplo, com um investidor internacional que vai investir no Brasil, porque aqui temos juros altos, ele fica preocupado com o quê? Olha, os juros altos, maravilha, fantástico. Mas e o retorno? O câmbio, a flutuação, a volatilidade do câmbio vai compensar essa diferença? Né? Porque às vezes o que acontece é o seguinte, você está com juros super alto, mas a sua moeda desvalorizou tanto que toda a sua performance vai ser comida pela desvalorização cambial, né? Então tem essas questões. Então no caso do investidor brasileiro, tá? O que tem acontecido é exatamente isso, a nossa moeda tem perdido valor. Muita gente estava com expectativa, não, porque o novo governo entrou, tem expectativa aí de melhor, o Brasil está desenvolvendo, os juros pode abaixar, vai estar um mercado melhor para equity no Brasil, os juros vão abaixar, a gente pode até ver um pessoal direcionando mais a carteira para outros tipos de ativo, e o dólar tinha uma expectativa também, muita gente que estava otimista, né, com a situação de baixar. A gente não está vendo isso. A gente está vendo uma subida de juros, a gente está vendo uma subida de dólar e a gente está vendo que é mais importante do que nunca a gente investir internacionalmente, porque você não precisa ter um alto retorno, não. Quando você fala de dólar mais 5, que você consegue num bond, né? Não precisa, né, ter um investimento altíssimo e tudo mais, você está batendo já o CDI quando você for pensar nesse tempo. Quando você joga isso no tempo, com a desvalorização cambial, então tem essa jogada. Agora, o que é importante pensar? Você não pode ir com a cabeça de vou fazer um investimento internacional e depois vou trazer isso para real. Essa é a fórmula para dar errado. Você chega e pensa o seguinte, vou fazer um investimento em dólar ou moeda forte, uma moeda estrangeira que seja forte, eu falo dólar porque é a moeda mais facilmente acesso, né, de mais fácil acesso internacional. E você pensar o seguinte, eu não vou trazer esse dinheiro nunca mais para o Brasil, esse dinheiro vai ficar fora, né? Porque aí você começa a pensar nos retornos na moeda forte. Então você já cria uma carteira em que você vai ter uma carteira diversificada com diversos tipos de asset classes que monte uma carteira global e esse dinheiro não vai voltar para o Brasil. Então você tem um patrimônio que já vai estar dolarizado ou numa moeda forte, né? Então isso é que eu tenho de dica para poder dar. Falar assim, olha, quando que vai ser o melhor momento para poder fazer isso? Tem que esperar o dólar cair? Ninguém tem bola de cristal para saber quando o dólar vai estar mais baixo, vai estar mais alto. Se alguém soubesse falar isso, tava bilionário, né? Fazia um trade aí, fazia uma operação de opções e tava tudo lindo. Mas ninguém tem essa bola de cristal, não sabe dizer a quanto que vai estar o dólar. Então, eu digo o seguinte, internacionalizar o patrimônio é para hoje, é para ontem, é para agora. Não é para esperar daqui a um mês, um ano, 2 meses, você não tem como acertar esse timing. E pensar o seguinte, eu preciso ter patrimônio globalizado. E esse patrimônio começa com 10%, começa com 20%, e aí você vai aumentando
essa parte do patrimônio. Você pega, por exemplo, a Argentina, é um país que eles fizeram esse movimento lá atrás. Os argentinos dolarizaram o patrimônio deles há muito tempo. Você imagina se a maioria das famílias com patrimônio argentinas tivesse o capital todo dentro da Argentina, numa situação que a Argentina está agora, né? E aí, nós já perdemos 80% do valor do real. Quanto mais a gente vai perder, né? Muita gente falando do Bitcoin, né? Agora com o Trump falando da subida, né? Eu falo moeda forte, mas assim, temos outros tipos de moeda também né, criptoativos, etc. Você vê uma subida, muita gente falando que o Bitcoin ia subir, ia subir, ia subir, ia subir, e agora que o Trump ganhou, deu uma porrada o Bitcoin. Então, aí veio os entusiastas. Será que agora é o momento de comprar Bitcoin? Porque né, entrou late in the game. Né? Tipo, passou, filho. Mas... A Selic subiu ontem, agora é hora de comprar pós-fixado. É sempre assim. Exato. Então, saber esse timing, acertar isso, é muito difícil. Eu acho que é adquirir a consciência de que esse movimento precisa ser feito. Maravilha, estamos batendo esse papo com a Tatiana Beringer, Head Brasil da Quatro Torres, falando um pouco sobre internacionalização de portfólio, acessar esses mercados globais e estratégias um pouco mais sofisticadas de como acessar esses mercados e aproveitar as melhores oportunidades, os melhores pickings. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje, batendo papo com a Tatiana Beringer, que é Head Brasil da Quatro Torres, falando um pouquinho sobre investimentos globais, sobre como aproveitar e observar oportunidades locais do mercado global. Então, como tirar ali proveito de cada ponto estratégico. E aí eu queria voltar para esse bloco falando justamente de acesso. Eu perguntei, né, sobre as vantagens, eventualmente, de você buscar um gestor local de fora para fazer suas alocações. E aí eu queria começar esse bloco trazendo uma questão operacional. Você comentou de quando você manda o dinheiro para fora, deixá-lo fora em moeda forte, passar a treinar a cabeça a enxergar esse dinheiro como dinheiro em moeda forte, fazer essas comparações de retorno. Mas eu queria também saber sobre a própria operação. Então, se eu quiser, por exemplo, eu quero investir numa gestora, num fundo canadense, quais são os caminhos, como eu tenho que me preparar para isso? Que é diferente de simplesmente ir lá no home broker e comprar um ETF aqui na B3. Eu tenho que expatriar esse dinheiro previamente, as gestoras estão trazendo... a Pinco, por exemplo, eu sei que ela monta os seus feeders aqui já para facilitar, mas como está esse desenho de mercado e como vocês têm visto esse processo de evolução, dado que vocês têm bastante contato até com os investidores institucionais aqui no Brasil? Antes de falar da situação operacional, de como acessar, que existem várias maneiras de você acessar, eu vou dar um passo atrás, porque a gente está até desenvolvendo um curso de como aprender a investir fora do Brasil, para poder ajudar essas pessoas exatamente a fazer esse caminho. Então, a gente pensou, ok, nós temos oportunidades de investimento globais. Acessar elas, eu acho que é o menos difícil dessa etapa do processo. A gente tem que pensar primeiro o seguinte, vamos desenvolver primeiro uma mentalidade de que é preciso fazer um estudo de planejamento financeiro, tá? Então, a pessoa tem um patrimônio, ok. Preciso me planejar financeiramente. Como que a minha vida está estruturada nesse sentido? Eu tenho seguro? Eu tenho apólices em outros países, talvez? Como que o meu dinheiro está estruturado? Quem que cuida do meu dinheiro? Eu tenho um planejamento sucessório? Como que eu faço esse caminho? Se eu morrer, como que a minha família vai estar impactada? Eu pensei isso muito por causa da minha própria família. Recentemente, meu pai sofreu um acidente de carro na Bahia, que a gente estava até falando que você é baiano, né? Nós temos alguns negócios na Bahia. Meu pai sofreu um acidente de carro e ele quase morreu. E aí, se ele tivesse falecido nesse acidente, eu pensei, nossa,
a estrutura da nossa família estaria totalmente impactada. Porque eu teria possivelmente que parar de trabalhar para cuidar dos negócios da família. Como que eu pegaria essa situação? Quem queria cuidar de que parte do patrimônio? Então, planejamento financeiro e planejamento sucessório, eles andam muito juntos, né? É necessário fazer uma constituição de um offshore? Com quanto de dinheiro é bom eu, por exemplo, fazer uma estrutura de offshore? Qual é o mínimo que eu preciso ter para poder pagar uma estrutura de uma offshore? E tributação? Como que a tributação vai influenciar no meu planejamento financeiro, no meu planejamento sucessório? Um dos passos que a gente fez desde o acidente do meu pai, eu fiz alguns cursos de planejamento sucessório e a gente começou a fazer alguns planejamentos que a gente estava assim, sempre empurrando com a barriga para fazer depois, sabe? Ah, não, depois, quando tiver mais tempo, a gente faz. Também é aquela consciência de que a gente precisa fazer esse tipo de planejamento hoje. Não deixar para quando alguém tiver morrendo, ou morreu, ou alguma situação que você pega de imprevisto, que a gente não sabe qual vai ser o time, quando que as pessoas, né, vão passar por esse processo. Então, uma das coisas que a gente fez, por exemplo, foi a constituição de uma empresa, e nessa empresa nós somos cotistas, né, meu pai, minha mãe, eu e minha irmã, e dentro dessas cotas nós fizemos, por exemplo, apólices de seguros de vida para a empresa, em que cada pessoa que, por exemplo, falece, a empresa recebe um montante, que isso paga, por exemplo, custos diversos de ITCMD, né? Então você tem vários... O que acontece com muita gente é o seguinte, você tem um patrimônio, os seus filhos, o seu cônjuge, né? A sua estrutura familiar não tem muito acesso à sua situação econômica, e aí muitas vezes não tem liquidez para poder pagar os impostos, para poder fazer sucessão. Então, tudo isso é muito importante. Por exemplo, eu tenho investimentos no exterior que a minha família precisa saber. Eu, por exemplo, não tenho filhos, né? Então, se eu morro hoje, o que acontece com esses meus investimentos no exterior? Eles sabem? Eles têm acesso? Então, são todas perguntas que são muito importantes e que a pessoa deve fazer antes de pensar assim, não, eu vou simplesmente aplicar num fundo porque esse fundo aqui está rendendo bem. Entendeu? Sem dúvida. Não é ser trader de fundo, porque muita gente acha que é gênio. Não, esse daqui está subindo, esse daqui está baixando, então eu vou ser trader de fundo, vou alocar aqui agora, porque isso daqui que está dando mais, esse daqui está retorno. Assim, eu sei que parece um beabado que eu estou falando, mas 90% das pessoas não fazem. Isso é importantíssimo. Sabe? Então, eu acho assim, a primeira coisa é um planejamento financeiro, um planejamento sucessório. Qual que é a sua estrutura da família? Você é casado? Você tem filhos? Os seus filhos? Como que é essa estrutura? Você tem sucessores? Você tem alguém que vai tomar conta desse negócio? Entendeu? Então, todas essas perguntas são perguntas incrivelmente importantes quando você vai internacionalizar o seu patrimônio, né? Vou fazer uma holding. Então, essas estruturas, você está associado a um bom planejador financeiro, é muito importante, porque ele vai te dar esse caminho, você estudar também, para você conhecer, para você trocar uma ideia com o seu assessor e pensar o seguinte, o que você está falando tem sentido? Você também tem que ter esse conhecimento, né? Então, vamos lá, a gente tem um investimento em um fundo canadense, por exemplo. É um investimento que você traz uma diversificação para o seu portfólio, porque é um risco em outro país, é um retorno em dólares, tem um retorno consistente. Por exemplo, a gente até tem um cliente que é a Guaranton Capital, que é um fundo que é canadense e que eles são de crédito privado. Então, eles concedem empréstimos a empresas de pequeno e médio porte norte-americanas, 70% nos Estados Unidos, 30% no Canadá. Então, eles financiam essas pequenas empresas, tickets de 1 milhão a 20 milhões de dólares, né? Por um acaso, a Guaranton está montando um feeder local aqui no Brasil, que com a estrutura de um feeder é muito mais fácil. Mas e se não fosse o caso? Como que você acessa um investimento como esse? Você tendo uma offshore, por exemplo, você consegue ir diretamente nas estruturas via offshore. Mas você tem que já ter um patrimônio relevante para você construir um offshore. Porque o custo fixo é maior, né? Exato, você vai ter um custo fixo ali
que se você não tiver um dinheiro que faça sentido, né, vai ser só um custo que você vai estar pagando de uma estrutura cara. Então você tem que ter um valor que faça sentido. Quanto que é isso? Vamos lá, eu acho que hoje, dependendo aí, uns 500 mil dólares, 250, acho que já fica muito apertado para pagar uma estrutura, sabe? Mas vamos lá, se a pessoa tiver uns 500 mil dólares de liquidez, já em dólar ou em uma moeda forte, já faz sentido constituir uma offshore, que já se paga os custos, né? Agora, se tem menos que isso, como que você acessa? Você tem algumas corretoras, né? Então, você tem, por exemplo, Avenue, você tem ProCapital, você tem a Invio, que são do Uruguai, essas últimas duas que eu falei, que são, por exemplo, corretoras que você consegue ter acesso. Por exemplo, a ProCapital. A ProCapital é uma corretora do Uruguai que ela dá acesso a todos os fundos da Pershing. Ela não tem mínimo, então você consegue fazer operação de opções, ações, bonds, todos os fundos que estão na Pershing. Ela tem uma demanda do cliente, então ela não, se você tiver um fundo que você quer aplicar, ela consegue viabilizar isso para você. Então, esse é um custo baixíssimo, por exemplo. Essa é uma solução muito boa para poder, por exemplo, investidores que querem ter acesso a outros mercados. A Avenue é também fácil, muito fácil, porque você cria um login com o seu, pela internet mesmo, você consegue logar e ter acesso a alguns investimentos, é mais limitado, porque a plataforma, é uma plataforma mais simplificada, então você não tem acesso a tantos produtos sofisticados, mas se for para você começar a ganhar um gosto e investir em um fundo ou outro, também é uma plataforma que tem. Mas aí você tem, por exemplo, XPUS, mas aí tem mínimos mais altos, né? Então, por exemplo, você pega uma XPUS, um BTG, US, eles têm acesso a investimentos mais sofisticados, mas você tem que ter um mínimo mais alto. Então, aí é que eu acho que é o sweet spot, porque existem investimentos que você tem que ter um mínimo para você acessar um investimento offshore. E aí, quando você tem oportunidades de investimento, você tem que também saber o caminho de como que você pode acessar essas oportunidades de investimento, né? Então, você tem, assim, essas mais conhecidas, que você difere em mínimos, e aí os mínimos vão também te dar acesso a plataformas diferentes, né? Igual a gente está falando. XP, sim, todo mundo pode abrir uma conta na XP, no BTG, no Safra, em diversas plataformas, mas e aí? Quanto que você precisa ter para você não sair, para você sair do bonde do ETF, né? Porque aquela coisa, a pessoa chega assim, não vou ter investimento em dólar, eu vou colocar num bond, num ETF ou uma grande gestora. Eu tenho investimento em dólar, vou comprar BDR do Facebook. Exato. Não é isso que a gente está, assim, buscando. Eu acho que é importante, assim, realmente você pensar qual a parte do meu patrimônio eu vou ter. Que aí entra naquela caixinha do planejamento financeiro, né? E do planejamento sucessório. Eu quero... como vai ser a tributação disso quando eu falecer, né? E aí, por exemplo, você tem investimentos que você consegue acessar via nota estruturada. Então, você tem, por exemplo, investimentos que, assim, existe um mínimo para você acessar um fundo X de venture capital. Imagina que você quer investir num VC que investe em big techs ou, sei lá, agritechs, ou algum VC que tem uma tese muito diferente, que não tem nada no Brasil, tudo no exterior, e é uma coisa super específica, mas o mínimo são 500 mil dólares. E você não tem 500 mil dólares para dar. Como é que você faz para acessar isso? Você tem como acessar isso através de uma nota estruturada de dívida, que você empacota isso lá dentro, que junta em vários investidores para entrarem dentro de uma nota. E esses caminhos, assim, são para pessoas que já adquiriram um conhecimento financeiro bastante relevante. Senão, ela não vai saber como faz esse caminho, mas a gente pode ajudar, com certeza. A gente está aqui para isso. Você comentou de não ser trader de fundo, mas de alguma forma você precisa se inteirar dessas possibilidades
não só entre os produtos, como você está comentando agora, mas própria seleção de qual asset investir, né? Aqui a gente conhece os problemas que a gente tem recente, mas a gente conhece lá o Fundo Verde, a gente conhece o pessoal da Quiné, você tem ali alguns flagships de referência, SPX, assim por diante. Quando você vai investir, poxa, eu quero investir hoje um fundo em... Luxemburgo eu não digo, porque Luxemburgo é um polo globalmente conhecido. Eu quero investir no fundo da França. Onde eu vou buscar informação sobre as gestoras francesas que estão fazendo um bom trabalho lá? É um desafio. Eu falo que as pessoas não colocam dinheiro em boas oportunidades de investimento. Elas colocam dinheiro em quem elas confiam. Exato. É por isso que padaria tem um monte de gente investindo em padaria. Chega o seu cunhado lá, tinha uma grande ideia, vou abrir uma padaria, me empresta aqui um dinheiro para eu abrir uma padaria. Meus alunos estão assistindo agora, esse é o exemplo que eu dou em aula. É sério? A gente não combinou. Eu não sabia disso. Pois é aquela coisa. Aí o cunhado vai lá, pega o dinheiro suado, ao invés dele colocar em um bond, em um ETF, que ele vai ter lá padaria o seguro na padaria do cunhado. Putz, aí a padaria do cunhado. A padaria do cunhado quebra e ele perde. O cunhado, a padaria, o dinheiro, a esposa. Exato. Diversificação de portfólio é horrível. Desastre. Então, assim... É difícil, não é uma situação fácil você saber qual fundo da França você investir. Eu acho que o caminho é ter uma pessoa que você confie, que traz boas oportunidades de investimento globais. Seja um assessor financeiro, seja através de educação financeira, você aprendendo e tendo acesso a pessoas que trabalham com investimentos globais, não só nós, mas outras empresas que fazem o que a gente faz, conecta oportunidades de investimento global com o mercado latino-americano, porque essas pessoas vão trazer o que há de melhor nesses países. São as empresas que estão com o apetite e com o budget para vir para o Brasil, porque não é fácil. Não é fácil uma gestora, por exemplo, chegar e falar assim, vou investir no mercado brasileiro, quero que investidores brasileiros tenham acesso. É por isso que assim, as grandes empresas, você falou da PIMCO, você pega BlackRock, Franklin Templeton, por isso que elas vieram para cá montar escritório no Brasil. Porque elas falaram assim, não, o Brasil é um mercado importante, a gente precisa se fixar aqui, a gente precisa abrir um escritório, a gente precisa ter pessoas trabalhando, a gente precisa ter uma estrutura para ter o mercado brasileiro como um importante player dentro do nosso portfólio. Só que existem milhões de empresas no mundo todo que não têm a estrutura de uma Franklin Templeton, de uma BlackRock, de uma PIMCO, de uma Schroders para poder vir aqui para o Brasil. E aí elas têm que ir a empresas como, por exemplo, a nossa, para poder conectar essas oportunidades de investimento, para poderem contar a história delas, falarem o que elas fazem, como acessar. E aí a gente trabalha junto com as plataformas, integrando, apresentando esse pessoal para a BTG, para a XP, que podem viabilizar o acesso, seja via plataforma ou seja via um ISIN code, uma nota, seja a pessoa abrir uma corretora, por exemplo. Nós não atendemos pessoas físicas, mas uma pessoa física vai através de um assessor e consegue, por exemplo, abrir uma conta em algumas corretoras em outros lugares, ou tem club deals. Muito mais fácil, obviamente, ir para um family office, que o family office ele tem vários caminhos, Então, quando você atingir um certo patrimônio, e aí o family office vai conseguir integrar essas soluções, falar assim, não, a gente pode ir por esse caminho, por aquele caminho. Agora, quando a pessoa ainda não atingiu esse nível de patrimônio, aí eu acho que assim, ou é estudando muito, adquirindo a educação financeira, ou está muito bem assessorado por um bom assessor de investimento. Muito bom, estamos batendo esse papo com a Tatiana Beringer, Head Brasil da Quatro Torres, falando sobre investimentos globais, como pensar esses investimentos e casar tudo isso com o seu planejamento financeiro.
Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com a Tatiana Beringer, Head Brasil aqui da Quatro Torres, falando sobre investimentos globais, sobre como encarar esses investimentos, tirar as melhores oportunidades, inclusive fazer o casamento disso com o seu planejamento financeiro. A gente tangenciou em vários momentos esse ponto, essa pauta da moeda forte, que quando a gente pensa em moeda forte, dólar vem naturalmente à mente, né, o que drena boa parte dessa energia. Mas a gente tem visto um movimento de alocações também em outras moedas, o euro vindo bastante interessante. Quando vocês olham, né, a posição de maestro dessa orquestra, tem visto essa procura dos brasileiros, dos latino-americanos como um todo, por alocações no exterior, para além dos Estados Unidos? É uma boa pergunta. Eu estava agora, na semana passada, na Espanha, e eu visitei uma gestora super interessante lá, uma gestora de VC chamada Swan Lab. E eles têm um fundo de agritech. E olha, você perguntou de país, mencionou a França, mas a Espanha, por exemplo, que nós temos um escritório da Quatro Torres em Madrid. E a Espanha é um dos maiores produtores do agronegócio na Europa. Então a Swan Lab, por exemplo, ela é uma empresa que eu fui visitar para conhecê-los, e eles fazem investimentos em agritechs espanholas e têm mandato também para investir em 30% em empresas fora da Espanha. E, naturalmente, como nós produzimos cerca de 10%, o Brasil produz 10% da produção de alimentos do mundo, né? Então nós somos líderes mundiais no agro, e eu também, como produtora rural, minha família também tem agronegócio. Foi uma conversa bastante interessante, porque uma coisa que a gente não pensa e aí vem de volta para aquela caixa de planejamento sucessório, planejamento financeiro. Esse fundo da Swan Lab é um fundo, por exemplo, que se você investe um montante X, você consegue também adquirir a cidadania espanhola através de visto de investidor. Então, essas oportunidades de investimento fora do eixo Estados Unidos, né, quando você vai, por exemplo, para a Europa, muita gente tem vontade de ter um passaporte europeu. É uma coisa que a gente deve pensar também. Ok, além de eu estar fazendo uma boa diversificação de investimento, como que eu posso também conseguir o que eu acho hoje, você tem um passaporte como se fosse um seguro, uma apólice de seguro. Se der ruim aqui, pelo menos você tem para onde você correr, né? Só que você tem uma população brasileira totalmente diversa. Obviamente, você tem muitos descendentes europeus. Eu agora, por exemplo, estou tirando a minha cidadania italiana e portuguesa, mas tem muito japonês aqui. E aí, como é que o japonês faz? Não tem nenhum passaporte europeu para tirar, né? Como que ele vai acessar, por exemplo, um investimento na Europa que pode dar para ele, por exemplo, uma cidadania espanhola, portuguesa? Portugal também tem vários investimentos que você investe. Teve um outro fundo que eu visitei em Portugal recentemente, muito interessante, que investe em hotéis. E esses hotéis, você investe no fundo, é um fundo que eles fazem toda a parte de renovação dos hotéis, então eles melhoram a gestão. Eles compraram, por exemplo, esse fundo comprou um dos hotéis que é hoje considerado o Six Senses do Douro, que é considerado um dos melhores hotéis hoje. Então eles compraram lá, a diária do Six Senses era 200 euros, hoje é 1.200 euros. Então eles melhoram a gestão do hotel, reformam o hotel, embonecam o hotel e depois eles podem, por exemplo, vender esse portfólio. Então, assim, tem várias situações assim que são bastante interessantes, super nichadas, e que te dão acesso não só
há bons retornos de investimento, mas também te dão, por exemplo, uma cidadania europeia. Então são coisas assim diferentes de você pensar que normalmente as pessoas nem sabem como funciona, que existe, quanto tempo leva, porque você tem que ter uma alocação também durante vários anos. Esses fundos, por exemplo, que dão cidadania, Golden Visa, essas coisas, você tem que ficar com o dinheiro lá pelo menos 7 anos. Né? Quantos milhões? Quantos milhões que precisam? Isso difere de país para país, mas geralmente é na casa de 1 milhão de euros atualmente. Às vezes 500 mil para Portugal. Depende do que você vai fazer. Se você vai investir diretamente lá, se vai investir via fundo, se vai investir via uma propriedade. Porque, por exemplo, Portugal mudou a lei. Antes você poderia fazer um investimento de 250 mil euros em uma residência. Você poderia comprar um apartamento em Portugal. Aí mudou a lei. Aí agora você não consegue mais adquirir a cidadania nesse formato de 250 mil euros. Agora são 500 mil euros, mas você não pode, isso se você for comprar uma propriedade, mas você não pode, a propriedade não pode ser nem em Porto, nem em Lisboa, nem em cidade nenhuma do litoral. Pô, você vai comprar onde? Né? Você vai comprar um apartamento de 500 mil euros em Braga. Sabe? Complicado. Vai ser profissional de festa junina. Pois é. Então, assim, aí nesse caso é o quê? Aí é melhor ir via fundo, né? E não comprar propriedade. Porque muita gente foi comprar propriedade. Brasileiro foi há uns anos atrás para Portugal. Lisboa você compra e mora lá no imóvel mesmo. Exato. Então, assim, então muita gente está indo agora o quê? Via fundo. Porque via fundo você tem um retorno sobre o investimento. Né? Você não tem, por exemplo, um imóvel, mas você tem uma parte do fundo, por exemplo, imobiliário, mas existem outros tipos, né, de fundo, na verdade são de private equity / imobiliário, mas você tem diversos tipos de fundo que você consegue acessar e aí, assim, depende do seu objetivo de vida. Lembra que tudo cai de novo na parte do planejamento financeiro? Porque você quer um dia viver na Europa? Você quer um dia se estabelecer, aposentar, viver na Europa, comprar, sei lá, uma vila na Itália, ficar lá, bebendo vinho. Não sei, o objetivo de vida de cada um muda, claro. Sabe? Eu, por exemplo, eu viajo muito, preciso ir muito para fora, tive inúmeras oportunidades de mudar de país, muitas oportunidades, por exemplo, de mudar para os Estados Unidos. Pô, os Estados Unidos você paga um absurdo de imposto. Enquanto eu puder ficar aqui no Brasil pagando imposto aqui, sabe, e poder visitar os Estados Unidos, visitar a Europa, para mim, porque eu sou solteira, sem filhos, não, sabe? Assim, para mim faz mais sentido. E outra coisa, isso nos Estados Unidos. Então, você ir lá para ficar um mês é uma coisa. Você ir lá para morar é outra. Aí nos bastidores eu conto os episódios. Agora fiquei curiosa. Agora nós vamos para um breve intervalo para poder contar as histórias aqui. Daqui a pouquinho nós estamos de volta com o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com a Tatiana Beringer, Head Brasil da Quatro Torres, falando um pouquinho sobre mercado global, investimentos globais, não só olhar de Brasil para mundo. Então, por isso estou tomando cuidado de não usar o termo de investimento no exterior. Não é investimento para exterior, é de fato o investimento local de cada um, mas pensar seu portfólio de uma maneira global. E como isso conversa naturalmente com o seu planejamento financeiro. Eu queria aproveitar esse último bloco para ouvir um pouquinho de você, Tatiana, da Quatro Torres. Primeiro, conta um pouquinho para a gente da sua carreira, o que te trouxe até aqui e, por fim, naturalmente, um pouquinho da Quatro Torres, como é que surgiu esse relacionamento, seu vínculo com eles e a própria operação deles aqui em América Latina. Eu tenho uma carreira um pouco inusitada. Assim que a gente gosta. Por isso que é legal. Pois é. Eu estou no mercado financeiro tem uns 6 anos, mais ou menos, então recente.
Eu, com 21 anos de idade, eu fundei minha primeira empresa, uma empresa de joias. Então, essas peças que você está vendo foram minhas criações. E eu me dediquei muitos anos a construir esse negócio, a desenvolver esse negócio. E aí eu sou uma pessoa cara, sabe? E aí eu falei, poxa, eu acho que se eu dedicar o mesmo esforço que eu estou tendo nesse negócio, mas no mercado financeiro eu vou ser mais bem-sucedida. Eu continuo desenhando as joias para mim, fazendo as coisas que eu gosto, assim, eu tenho muitos interesses artísticos, então eu gosto de pintura, gosto de moda. É aquela coisa, as pessoas tentam encaixotar os outros, né? Ah, você precisa, no mercado financeiro, você precisa caber dentro daquela caixa ali, tem que, né, só ter aqueles interesses muito direcionados. Eu acho que não, eu acho que pessoas que vêm de outras áreas trazem muitas coisas novas, inovação, trazem outras visões que às vezes não são tão óbvias. E aí eu acho importante eu trazer essa visão de empreendedora, porque eu comecei muito cedo a empreender, e amava o que eu fazia, mas hoje eu também amo o que eu faço. Eu adoro trabalhar no mercado financeiro. A minha família tem muito histórico familiar em finanças. Meu trisavô foi o Benjamin Ferreira Guimarães. Ele fundou grandes empresas, ele fundou o Banco de Minas, fundou a Ferreira Guimarães Indústria Têxtil, fundou a Magnesita. Então, nossos parentes fundaram o Banco BMG, o Banco Bom Sucesso, que agora é o BS2, e tem nossos primos também, os Mariani, fundaram, né, o Banco da Bahia, o BVM. Então, assim, tem muita tradição a família no mercado financeiro, e aí chegou um momento que eu falei assim, eu tenho toda essa tradição, por que não eu me interessar também por essa área? E aí eu fui fazer um MBA em Global Business Management no IBMEC, no Rio, para direcionar um pouco mais a carreira para esse lado, porque antes foi direcionado totalmente a minha carreira de joias. Então, eu sou formada, por exemplo, em design de produto, pós-graduei em gemologia e fiz especialização em diamantes e design de joias. Então, olha, e é engraçado você falar assim, você acha que depois as coisas não juntam demais. Sem dúvida. Juntam muito. Para você ver, hoje, assim, essa semana que vem, eu vou estar recebendo uns clientes nossos que são a Delgato, que é um fundo de crédito alternativo que financia o mercado joalheiro. Olha isso. E foi muito engraçado, porque eles são clientes da Quatro Torres, e aí eu fui apresentada ao fundo, fui conhecer a estratégia, e eles, não, nós financiamos o mercado joalheiro, tipo assim, precisam de investimento. E eu sabia bastante, assim, tinha bastante conhecimento técnico para conhecer o produto, falar sobre o produto. Então, in the end of the day, as coisas acabam encaixando, e é interessante ver como que os caminhos da vida levam a gente para onde a gente nem podia imaginar. A correlação entre cliente também é quase nula, né? Pois é, são os mesmos. A base de cliente é totalmente transferível, né? Pois é. E aí eu entrei há 6 anos atrás, eu fiz uma transição de carreira para o mercado financeiro, fui trabalhar como RI numa gestora no Rio, depois passei para outras gestoras, até que eu me tornei independente, né, trabalhando como uma placement agent, e aí me tornei sócia da Quatro Torres Capital, que é uma placement agency baseada em Genebra, na Suíça, que conecta oportunidades de investimentos globais com o mercado latino-americano. Então, o foco é Latam. Então, tem placement agents em vários lugares, tem na Suíça, na Espanha, Estados Unidos, Panamá, Argentina, Colômbia, Uruguai e a minha equipe aqui no Brasil. Maravilha, excelente história. É bom compartilhar isso até para as pessoas verem que as coisas não são lineares, né? É como a gente vê lá o pessoal... Foi criada uma instituição que me incomoda muito, que é de carreira, né? Então você começa aqui e vai para cá. Isso não... Eu nunca vi ninguém que fez muito sucesso
seguir o livro desse jeito. Você tem que ir caçando e bebendo nas oportunidades que surgem, no que te tira da cama também, que se você... Né? E vai que você é a pessoa perfeita para estar representando uma empresa, tipo o Adelgato, que está vindo na semana que vem, que, né, não poderia ser um casamento mais perfeito da estratégia, né? Que eu tenho todo conhecimento técnico sobre o setor joalheiro e eles financiam o setor joalheiro. E é interessante a estratégia deles, que eles fazem empréstimos colateralizados por diamantes, pedras preciosas, joias, relógios. Então, é um fundo de crédito que faz empréstimos para o setor joalheiro, que é colateralizado, então o fundo fica em posse dessas joias, pedras, etc. E aí, quando eles pagam os empréstimos, eles têm um retorno das joias. Então, retornos bastante consistentes em dólares. E é uma estratégia muito descorrelacionada de tudo, muito diferente, inovadora, e então assim, a gente nunca sabe os caminhos que a vida vão trazer pra gente, e hoje assim, eu adoro o que eu faço, gosto de estar conversando sobre investimentos, conhecer pessoas como você, eu adoro ver estratégias novas, e, assim, a minha família tem todo esse histórico, né, de finanças, do agribusiness. Meu pai, por exemplo, tem todo esse histórico do agronegócio, que ele cuida do agronegócio da família. E assim, existe, né, assim, por exemplo, quando a gente está falando de planejamento sucessório e tudo mais, por exemplo, se vendendo... Né, tendo eventos de liquidez, imagina vendendo uma terra, vendendo um negócio, você precisa aprender a administrar dinheiro. Sim. Né? Então, eu acredito que assim, a minha intenção ao vir para o mercado financeiro foi aprender a ter educação financeira, a administrar meu próprio patrimônio, porque essa é a melhor forma de você adquirir independência, principalmente para as mulheres. Eu vejo que as mulheres, elas se envolvem pouco historicamente na parte de gestão patrimonial, de saber como investe o dinheiro. Muitas vezes elas delegam isso para o pai, depois para o marido ou para um irmão, e se envolvem pouco. Então, eu gostaria muito de incentivar mais mulheres a se dedicarem à educação financeira e terem controle sobre seu próprio patrimônio e adquirirem sua independência financeira, que é muito importante para você ter qualquer tipo de liberdade. Muito bacana, foi um prazer recebê-la aqui no Você com Dinheiro de hoje. Muito obrigada, Felipe. O prazer foi meu. Muito obrigado naturalmente a 42 por ceder aqui a participação também da Tatiana. Muito obrigado a você, telespectador aqui da BBC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar agora todos os dias para trazer para vocês essas grandes mentes do mercado financeiro brasileiro e ajudar você a tomar suas melhores decisões de investimento. Se quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar você, seus investimentos ao seu negócio, visite lá www.comdinheiro.com.br, manda lá pra gente um e-mail, contato@comdinheiro.com.br. Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima.